Olá. Bem, hoje nós temos à nossa frente de teoria geral do processo. Vocês lembram que na aula passada nós começamos a examinar o procedimento da denunciação da lide. Então vamos ver se na aula de hoje a gente consegue terminar esse procedimento para concluir o exame dessa figura de intervenção de terceiros para a gente poder avançar. Vocês lembram que nós vimos que a denunciação da lide pode ser requerida no processo pelo réu. E o procedimento, nesse caso, nós já vimos na aula passada. Estão lembrados? E nós estamos começando a examinar o procedimento da denunciação da lide, que era requerida pelo autor. Tá? Então, eu me lembro até de ter voltado aquele exemplo com vocês, só para ilustrar. Vamos tentar. Nós tínhamos um terreno, não é, registrado em nome de A vendia para B registrava, com o que passava a figurar em nome dele o imóvel no registro de imóveis. Aí, quando ele ia tentar entrar no terreno, ele se deparava com um invasor que impedia o seu ingresso, né? De tal sorte que, então, ele, que havia comprado, ele B, né, que havia comprado o imóvel, feito o pagamento, não conseguia ter acesso ao bem. O que restava a B fazer, então? Foi aí que nós paramos. Bom, B tem que promover uma ação contra o invasor, se ele quiser o imóvel, para tentar tirar o invasor de lá e, então, ele poder entrar. Isso é uma ação reivindicatória, por exemplo. Acho que seria o mais adequado. Agora, ele vai mover essa ação com um certo receio, porque não dá para saber de antemão, a hora que ele propõe a ação, lembram? Se ele vai conseguir expulsar o invasor de lá ou não. Até porque não se sabe, a hora que a ação é proposta, há quanto tempo esse invasor está lá, certo? Pode ser que ele esteja já há tanto tempo que tenha já se consumado a uso capião. E aí ninguém vai conseguir tirá-lo de lá. Então, assim, o que eu queria que vocês lembrassem, quem vai propor essa ação é B, naturalmente. É ele que quer entrar no imóvel. Mas, ao fazê-lo, ele tem que estar ciente, no momento da propositura da ação, que há um risco, naturalmente, de que ele não consiga entrar no imóvel, porque não se sabe se vai conseguir expulsar o invasor. Ora, se ele tiver assistido por um bom advogado e quiser fechar todas as, como chama aí, todas as arestas, sei lá, quiser cercar por todos os lados essa expressão, o que ele tem que fazer? Ao mesmo tempo que ele propõe ação para expulsar o invasor, a lei permite que ele já faça a denunciação da lide ao vendedor do imóvel. Para quê? Caso não consiga o imóvel que ele comprou finalmente entrar, que ele possa, pelo menos, reaver o preço. Porque não é justo que ele fique sem o imóvel e sem o dinheiro. Ou ele vai conseguir o imóvel, ou ele tem o direito de reaver o dinheiro que ele pagou. Vejam, estamos diante de uma hipótese de denunciação da lide por risco de quê? Evicção. A pessoa propõe, requer a denunciação da lide porque sabe que está correndo um risco, dependendo do resultado do processo, de que ao final ele sofra uma evicção. Porque ficará, se não tiver êxito, sem o bem e sem o dinheiro. Então ele faz a denunciação da lide para obter a devolução do dinheiro.
Então, acho que até aqui nós tínhamos chegado na aula passada, não foi? Foi aí que nós paramos. O que tem de especial nessa hipótese? Claro, é que aqui a denunciação da lide não vai ser feita na contestação, naturalmente, porque nós não estamos diante de uma denunciação requerida pelo réu, e sim pelo autor. A denunciação da lide deve ser feita na própria petição inicial. O que significa dizer, então, que o processo só pode ter uma petição inicial. Então, nós vamos ter uma única petição inicial, que conterá no seu interior, no seu bojo, duas ações. Digamos, a principal, que é voltada, dirigida contra o invasor, mas, ao mesmo tempo, como não se sabe qual vai ser o resultado dessa ação principal, o autor também já promove a denunciação da lide contra o vendedor para poder receber o dinheiro. Então, é tudo numa petição inicial. O que há de interessante, de particular aqui, é que é uma inicial só. Tá? Não tem discussão. Porém, dentro dela, o autor está promovendo duas ações. A principal, contra o invasor, que é, digamos, a que ele quer em primeiro lugar. Ele quer o terreno. Mas como ele não sabe se vai conseguir ou não, na mesma inicial, e caso o juiz não acolha o pedido principal, ele, autor, já faz a denunciação da lide para poder, pelo menos, secundariamente, receber o dinheiro, se não for possível, o bem. Estão acompanhando o meu raciocínio? Então, assim, veja se vocês entendem isso. Deixa eu só apagar aqui um minutinho. Vamos imaginar agora que isso aqui, em vez de ser um terreno, seja uma petição inicial. Tá? Vocês vejam que aqui, petição inicial e terreno não muda muito. Isso aqui agora é a petição inicial. O que nós vamos ter, então? Uma petição inicial, vamos dizer assim, dividida, né, em duas partes, que contém duas partes. Na primeira, e isso tudo tem que estar muito bem explicado pelo advogado na hora de elaborar a peça. Na primeira parte da inicial, o autor, que é B, vai formular o pedido principal, que ele quer em primeiro lugar, que é expulsar o invasor. Tá? Então ele vai explicar para o juiz de excelência: olha, comprei o terreno, bonitinho, está aqui a escritura, registrei, paguei, etc, etc. Estou tentando entrar e tem um invasor terrível ali dentro, que não merece, que esbulhou o terreno, que tem que ser tirado. Requeiro de Vossa Excelência a restituição do terreno e que expulse o invasor. Essa é a primeira parte da petição inicial. Tá? Concluída essa primeira parte, concluída essa explanação, o que o autor tem que fazer? Ele tem que dizer assim: Excelência, assim, mas só por cautela, só a título de argumentação, só para hipoteticamente, caso Vossa Excelência não possa, ao final, acolher o pedido principal, o que só se admite há de argumentando, hein? Eu, então, para não correr nenhum risco, Excelência, faço a denunciação da lide à pessoa que me vendeu, para, caso Vossa Excelência, somente na hipótese de Vossa Excelência não poder acolher o pedido principal, que possa pelo menos acolher este da restituição do dinheiro. Tudo bem? Agora, então, como eu estava brincando com vocês na aula passada, é uma inicial substanciosa, uma inicial, como nós vemos, grávida de gêmeos, porque ela tem ali dois pedidos, duas ações ali dentro e contra réus diferentes. Agora, o que eu queria que vocês enxergassem? Qual é o procedimento disso? Como é que isso funciona na prática? Da seguinte maneira. Diz o Código de Processo Civil que, se a petição inicial estiver em ordem, estiver em termos, tudo certinho, deve o juiz, antes de mandar citar o réu da lide principal, então, antes de mandar citar C, deve o juiz mandar citar primeiro o
denunciado. São duas ações ali dentro. Tá? Por uma questão de lógica, que daqui a pouco vocês vão entender melhor, qual dos dois, ou em qual das duas ações deve haver primeiro a citação? Resposta: na denunciação da lide. É o que diz o Código de Processo Civil. Primeiro o juiz manda citar o denunciado. Professor, por que primeiro o denunciado e não primeiro o réu da ação principal? Bom, primeiro, antes de mais, todo mundo enxerga que o denunciado não deixa também de ser uma espécie de réu, porque aqui tem duas ações. Quais são as duas ações que estão na lousa? A principal e a denunciação. O denunciado, naturalmente, é réu da denunciação. Tá? Todo mundo vê isso, todo mundo enxerga isso. Pois bem, então manda o Código de Processo Civil que ele seja citado primeiro. E aí vem a pergunta que eu acho que é a mais interessante de a gente enfrentar, que é a seguinte: citado primeiro o denunciado, que tipo de comportamento ele pode assumir? O que ele pode fazer? Que peças ele deve apresentar? Que tipo de manifestação ele fará no processo? Ele deve contestar? Ele deve fazer o quê? Qual é o comportamento que ele deve assumir? Vamos pensar um pouquinho, me acompanhem aqui, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem bem. Se vocês observarem aqui a petição inicial, essa petição inicial tem dois pedidos. O pedido contra C, que nós estamos chamando até agora de pedido principal, e o pedido contra A, que é o pedido secundário. Tá? O que chama a atenção aqui? Agora usem bastante o raciocínio. Vocês concordam que o juiz só vai examinar o segundo pedido, o pedido secundário, se o primeiro pedido não puder ser acolhido, atendido, certo ou não? Porque se o primeiro pedido já puder ser atendido e o adquirente puder entrar no imóvel, perde o objeto, fica prejudicada a questão da devolução do dinheiro. A devolução do dinheiro pressupõe que não possa ser atendido o pedido de restituição do imóvel. Naturalmente. Então nós estamos diante aqui, gente, do que, não sei se vocês aprenderam isso em outras frentes, mas quando vocês estudam pedido no processo civil, vocês aprendem a diferença que há entre pedido alternativo e pedido subsidiário. Não sei se vocês lembram. Pedido alternativo é aquele que o autor formula na petição inicial, aquele em que Pedido alternativo é aquele em que o autor, na inicial, formula dois ou mais pedidos, mas que tanto faz para ele que o juiz acolha um ou outro. Daí o nome pedido alternativo. Não há uma ordem de preferência. O autor ficará satisfeito se for atendido um ou outro igualmente. É diferente do pedido subsidiário. No pedido subsidiário, há também dois pedidos, mas há um principal e há o subsidiário. O autor, naturalmente, prefere que seja acolhido o principal, e só no caso de não poder ser atendido o principal, é que ele pede ao juiz que, pelo menos, em segundo plano, atenda o secundário. Aqui é bem o caso de pedido subsidiário, porque, naturalmente, o autor prefere que seja atendido o pedido contra C. Mas se não for possível, se for impossível atender o pedido contra C, em segundo lugar, que pelo menos possa atender o pedido contra A. Estou tentando mostrar para vocês o raciocínio que está por trás disso. Então, o que eu queria que vocês pensassem? Nós estamos tentando responder que tipo de manifestações A poderá apresentar. Eu acho que a gente só consegue responder bem essa pergunta se a gente lembrar o tempo todo que existem duas ações aqui. Tudo bem, é uma petição inicial só, mas repito, é uma petição inicial contendo duas ações. Numa delas, então, vamos primeiro pensar só na denunciação da lide. Esqueçam a lide principal
E vamos iluminar só, para usar uma expressão da informática, vamos iluminar só a lide secundária, que é de B contra A. Nessa lide secundária, nessa denunciação da lide, qual é a posição que o denunciado ocupa? Pensem. Esqueçam a lide principal, pensem só na denunciação. Qual é a posição do denunciado? Ele é autor ou réu? Réu, naturalmente. Então, nós temos que admitir que ele é réu na ou da denunciação. O que significa que nesta condição ele tem todo o interesse do mundo em contestar a denunciação. Contestar a denunciação. Não é? De fato, se vocês olharem aqui a petição inicial, qual é a posição de A? A é réu da denunciação. Ele tem todo o interesse do mundo em que este pedido, esta parte da inicial, seja julgada improcedente. Não é? Mas agora vem um momento mais importante, um momento que eu queria que vocês entendessem. Esqueçam um pouco agora a denunciação. E vamos nos fixar na lide principal, aqui no pedido principal, B contra C. Agora, muita atenção, gente. Qual é a posição que A ocupa aqui? Qual é o interesse de A? Num primeiro momento, nós seríamos inclinados a dizer A não participa desse pedido principal. O pedido principal é de B contra C. Mas será que vocês entendem se eu disser que A tem todo o interesse do mundo no resultado da lide principal? Porque, dependendo do resultado dessa lide principal, o pedido contra ele vai ficar prejudicado. Então, acho que a primeira coisa pela qual ele luta é para que o juiz acolha o pedido principal. Porque em o juiz fazendo isso, e permitindo que o adquirente entre no imóvel, o adquirente não tem mais direito de pedir o dinheiro de volta. Fica prejudicada a denunciação da lide. Ou seja, A vai lutar, vai torcer, vai se esforçar para que o juiz julgue como o pedido principal procedente. Porque se o juiz fizer isso, já acolher de cara o pedido principal, ele denunciado fica livre. Se isenta. Bom, agora eu volto e pergunto a vocês. Então veja, A torce pela procedência da lide principal. Agora, só aprofundando, agora vamos olhar o aspecto processual disso. Se nós nos fixarmos aqui só na lide principal, que é de B contra C, qual é a posição que A ocupa? Vocês vão dizer, bom, A não ocupa posição nenhuma, o pedido principal é de B contra C. Mas nós estudamos na aula passada, eu fiz questão de acentuar isso, que quando há uma denunciação da lide e o denunciado é citado, denunciante e denunciado são considerados o quê? Frente ao adversário comum. E até falei que havia uma teoria antiga que dizia que eles podiam ser considerados como se fossem assistentes simples, mas que não é essa a teoria que prevalece. A teoria que acabou prevalecendo no STJ é que denunciante e denunciado devam ser considerados frente ao adversário comum como se fossem litisconsortes. Então é como se A e B, frente a C, fossem litisconsortes. O que significa dizer que frente a C é como se A e B fossem coautores. É como se... É verdade, a ação só foi proposta por B, estamos de acordo. Mas a partir do momento que o juiz deferiu a denunciação e mandou citar A, frente a C, é como se os dois fossem litisconsortes, os dois fossem autores. Aliás, não é à toa que A torce para que o pedido principal seja julgado procedente. É como se ele fosse um litisconsorte.
Só que nesta condição, gente, sendo tratado como litisconsorte, recebendo o tratamento de litisconsorte, mas não tendo participado da elaboração da petição inicial e torcendo para que o pedido principal seja acolhido, a lei permite que, se ele, denunciado, perceber alguma deficiência na petição inicial, alguma falha, alguma imperfeição, ele possa fazer o quê? O denunciado pode, na condição de coautor da lide principal, ele pode aditar, emendar a petição inicial. Professor, pera um pouco. Então, nós estamos diante de uma criatura, ou estamos diante de uma circunstância de alguém que, sendo citado, pode ao mesmo tempo aditar inicial e contestar a inicial? Não é uma posição, digamos, um pouco esquizofrênica? Como é que o sujeito vai aditar para melhorar a inicial e, ao mesmo tempo, contestá-la? Bom, tudo se esclarece se nós lembrarmos que essa petição inicial tem duas partes diferentes, formuladas contra pessoas diferentes. Ela contém dois pedidos no seu bojo. Então, naturalmente, o que o denunciado pode fazer é aditar uma parte e contestar a outra. O que o denunciado pode fazer é aditar essa e contestar essa. Por quê? Porque é uma inicial que tem duas coisas ali dentro, duas ações no seu bojo. Né? Uma que o denunciado quer que tenha êxito, outra que o denunciado quer que fracasse. Então, uma ele vai contestar, a outra, se for o caso, ele vai aditar. Naturalmente, em peças, por favor, sob pena de virar uma loucura. Naturalmente, se ele quiser fazer o uso desses dois direitos, ele deve fazer em peças separadas. Né? Imagina a confusão que seria se ele apresentar uma única peça aditando a inicial e contestando. Até porque os prazos são diferentes. Qual é o prazo de se aditar uma petição inicial? 10. Qual é o prazo de se contestar? Normalmente 15. Não é? Então é isso. Agora, depois dessa explicação que eu dei a vocês, fica claro uma coisa. Vamos ver se vocês conseguem acertar o que eu vou perguntar. Essa explicação, gente, esclarece o porquê que o denunciado tem que ser citado primeiro do que o réu da lide principal. Por quê, hein? Por que que o legislador, muito logicamente, muito inteligentemente, manda que primeiro seja citado o denunciado, para só depois se citar o réu? Porque se o denunciado vai assumir a posição de litisconsorte ativo, tendo inclusive poderes de aditar a petição inicial, é preciso que ele venha para o processo primeiro. Até porque só se pode aditar a petição inicial antes que o réu seja citado. Não é? Interessante, não é? É curioso porque é relativamente raro. Bom, são relativamente raros os casos de denunciação da lide requerida pelo autor no dia a dia. Então não é comum a gente se deparar com essas questões todas que eu estou colocando para vocês. Claro, depois que A tiver aditado a inicial, se for o caso, e contestado, aí então é que o juiz vai mandar citar o réu da lide principal. Tá? Que já vai ter condições, então, por sua vez agora, de contestar
a inicial mais o respectivo aditamento, se aditamento tiver sido feito. Né? E daí para diante o processo segue o rumo e o percurso e o procedimento normal, ordinário. Tá? Lembrando que quando o juiz for proferir sentença, ele tem que julgar as duas coisas. Então, só para finalizar, a hora que o juiz for dar a sua sentença, tá? Ele vai ter que decidir primeiro qual dos dois pedir. É engraçado, né? Quem é citado primeiro? Resposta: o denunciado. Mas na hora de dar a sentença, o que o juiz julga primeiro? O pedido principal ou a denunciação da lide? É claro que ele tem que julgar primeiro o pedido principal, para saber se o autor tem ou não tem direito ao imóvel. Se o juiz já julgar procedente o pedido principal, naturalmente ele vai julgar o pedido secundário o quê? Prejudicado, que na verdade é extinto sem julgamento de mérito. Né? E se o juiz julgar improcedente, aí o juiz julga o mérito da denunciação da lei. Tudo bem? Acho que não é tão difícil assim. Bom, para a gente poder... Bom, então agora nós já conhecemos o procedimento da denunciação da lide feita pelo autor e o procedimento da denunciação da lide feita pelo réu, o que significa dizer que nós já conhecemos o procedimento da denunciação da lide. Não tem mais segredo para nós. O que falta a gente estudar sobre denunciação da lide? Algumas coisas importantes. Uma que eu acho muito interessante, muito atual, é a seguinte. A denunciação da lide, gente, serve sempre para o exercício de qual direito mesmo? Regresso. Tá? Pois muito bem, a questão é, existem situações do direito civil, do direito material, das quais podem resultar direitos de regresso sucessivos. Isto é, verdadeiras cadeias de regresso. Como assim, professor? Vamos pegar o exemplo da evicção, que é o mais comum. Ora, imaginem esse terreno registrado em nome de A. Ok? Agora, imaginem que A venda para B. Que B venda para C. Que C venda para D. O que significa dizer? Está havendo uma cadeia de alienações. Possível de acontecer na prática? Muito comum. O bem está sendo vendido várias vezes. Reparem que em cada uma dessas alienações, o comprador vai fazendo o registro do imóvel em seu nome. Reparem mais, como essas aquisições são produtos de um contrato de compra e venda, ou de doação, sei lá, nós estamos diante de um modo de aquisição da propriedade que é derivado, o que significa dizer o seguinte: B tem relação jurídica com A, C tem relação jurídica com B, D tem relação jurídica com C. Tá? Naturalmente, não existe uma relação jurídica direta de D com A. Né? O que existe é uma cadeia de alienações. Professor, e daí? Imaginem que nós estejamos nesse momento em que o imóvel agora pertence a D. D é o último que comprou e registrou. Quando nesse momento aparece alguém, que eu vou chamar de E, promovendo uma ação contra o atual titular, uma ação reivindicatória, dizendo que, na verdade, o dono, o verdadeiro dono, desde sempre, foi ele E. Né? Que é dele o imóvel, que A nunca foi dono, que só estava registrado em nome de A, por exemplo, por conta de uma escritura falsa,
Então, que se A não era dono, ele não podia ter transmitido para B. B não podia ter transmitido para C. C não poderia ter transmitido para D, o que significa que D não tem direito à coisa, e ele, então, E reclama a coisa para si. Entenderam a situação concreta, a situação prática? Bom, promovida essa ação de E contra D, o que D vai pensar? D, o último que comprou. Ele vai pensar assim, bom, comprei um bem, paguei por ele, mas tem alguém reclamando o bem, dizendo que é o verdadeiro dono. Isso significa dizer que, no bojo desta ação, eu estou sofrendo um risco de evicção. E se ele quiser se proteger por todos os lados, cabe então a ele fazer a denunciação da lide. Tá? Acontece que, se ele fizer a denunciação da lide para C, isso significa que C talvez tenha que devolver o dinheiro. O que significa que aí é C que vai ficar sem o dinheiro. Terá ficado sem o bem e sem o dinheiro que recebeu. Aí, C provavelmente vai querer fazer o quê? A denunciação da lide a B. E B, por sua vez, vai querer fazer a denunciação da lide a A. Então, acho que a primeira questão que surge aqui, a primeira questão importante, é de saber se pode ou não, dentro do mesmo processo, dentro de um único processo, haver mais de uma denunciação da lide. A chamada denunciação da lide sucessiva, quando houver uma cadeia de direitos de regresso. Entenderam a pergunta? Pode ou não pode? Pode haver mais de uma denunciação? Quer dizer, o denunciado pode fazer uma nova denunciação e assim sucessivamente? Bom, houve alguma controvérsia sobre isso nos anos 70 e 80, etc., mas hoje está absolutamente pacificado, sobretudo a partir da interpretação do artigo 73. Tem uma redação muito ruinzinha, mas dá para entender. O artigo 73 diz que pode haver denunciações da lide sucessiva. Pode. Pode. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que vocês têm condições de responder. Seria uma boa pergunta de um concurso, numa prova escrita. Vamos ver se vocês acertam. Vamos dizer que vocês abrem a prova assim, né, no dia da prova, e está perguntado assim, bom, cabe denunciação da lide sucessiva no processo civil brasileiro? Cabe. Há algum limite ao número? O juiz pode impor algum limite ao número de denunciações? Quer dizer, pode ter uma hora que ele diga, daqui para frente, não defiro mais. Tem o juiz esse poder? Então, vamos imaginar que, em vez do bem ter sido vendido 3 vezes, como é na lousa, ele tenha sido vendido 500 vezes. Bom, o juiz pode, chegando numa certa hora, dizer, não, agora vocês vão discutir isso em ação autônoma. Pode ou não pode? Vocês têm condições de responder. Sabe como que a gente sai dessa questão? A gente sai se a gente lembrar que eu tenho dito desde a aula passada que, deferidas as denunciações, denunciante e denunciado são considerados litisconsortes. E mais do que isso, eu tenho dito desde a aula passada que o entendimento predominante é que em nenhum caso, nem mesmo hoje em dia nos casos de evicção, a denunciação da lide é obrigatória. Lembram disso? O que significa dizer que o litisconsórcio derivado da denunciação da lide só pode ser considerado um litisconsórcio de que tipo? Um litisconsórcio facultativo. E agora eu volto a perguntar, se vocês tiverem boa memória, porque nós estudamos isso recentemente. Quando há um litisconsórcio facultativo, tem hoje em dia os juízes poderes de restringir quando percebe que o número vai ficando excessivo? Tem. O artigo 46, parágrafo único, diz que quando o litisconsórcio é facultativo e o número é tal que pode prejudicar o bom andamento do processo, né, a rápida solução do litígio, ou o direito de defesa, o juiz pode limitar o número de participantes. Então, sim,
quando o juiz perceber que, em decorrência das sucessivas denunciações da lide, está se formando um litisconsórcio multitudinário, que ou comprometerá a rápida solução do litígio ou prejudicará o direito de defesa. Tá? Então, assim, mas o mais importante de tudo, pode haver, sim, o juiz pode deferir denunciações da lide sucessivas sem problema nenhum. O mais importante aqui, gente, e aqui é que vem a grande novidade. Parem um minutinho. A denunciação da lide, agora é muito importante. A denunciação da lide serve para o exercício do direito de regresso. Por causa disso, sempre predominou no Brasil, durante muitos anos, o entendimento de que a denunciação da lide não pode ser feita por saltos. Como assim, professor? Então vamos agora voltar para o nosso exemplo da lousa. Nós temos 3 vendas, a venda X, a venda Y e a venda Z. Tá? Não é uma venda só direta de A para D. São 3 vendas, A para B, B para C e C para D. Como a denunciação da lide serve para o exercício do direito de regresso, sempre se entendeu que se D quer o dinheiro de volta, caso ele sofra evicção, ele só poderia pedir esse dinheiro da pessoa a quem ele pagou. Então a denunciação de D só poderia ser feita a C. Por sua vez, C só poderia fazer a denunciação da lide a B e B para A, e assim sucessivamente. Não poderia haver, portanto, denunciação da lide, por exemplo, direta de D para A, pela simples razão de que D nunca pagou nada a A. Há uma cadeia aqui de alienações. Esse foi o entendimento predominante e um entendimento que tinha sua lógica, na medida em que respeita a regra de que só se pode pedir de volta o dinheiro da pessoa a quem se pagou. Tudo bem? No entanto, vocês sabem, gente, que quando, não sei se sabem, mas vão ficar sabendo, no Código Civil de 2002, isso é no Código Civil atual, portanto está em vigor, existe um artigo que desde que o Código foi aprovado, causou muita perplexidade, que é o artigo 456, que é o artigo do Código Civil que trata... Código Civil, hein? É o artigo do Código Civil que trata da evicção. Porque esse artigo diz simplesmente o seguinte. Ele diz assim, palavras da lei: havendo risco de evicção, o denunciante, o evicto, deve fazer a denunciação do litígio, a denunciação da lide, ao alienante imediato ou a qualquer um dos anteriores. Isso significa dizer que nós temos, então, hoje uma norma de direito material, uma norma que está no Código Civil, que pela primeira vez na história do nosso ordenamento jurídico, permite que haja denunciação da lide por saltos, ou para quem gosta do latim, per saltum. Permitindo, portanto, que na hora de o evicto, a pessoa que está correndo o risco de perder o bem, na hora de ele fazer a denunciação da lide, ele poder escolher entre fazê-la ao alienante imediato ou
a qualquer um dos anteriores. Denunciação da lide por saltos. Algumas observações iniciais, gente. Primeira observação fundamental. Eu já vou falar da denunciação da lide por saltos, como é que ela funciona, etc. Mas antes disso, vejam que esse artigo que permite a denunciação da lide por saltos é um artigo que está no Código Civil e que trata de qual assunto? Evicção. Pois bem, e nós vimos nas aulas passadas que a denunciação da lide cabe em 3 hipóteses. Evicção, que é o inciso 1, a do possuidor direto ou indireto proprietário, que é o inciso 2, e nos casos de direito de regresso decorrente de lei ou de contrato. Pois bem, a denunciação da lide por saltos existe por conta do artigo 456, que trata da evicção. O que nos permite concluir, então, que das 3 hipóteses de cabimento de denunciação da lide, só se admite que ela seja por saltos em qual das 3? Na hipótese de evicção. Só se admite a denunciação por salto na hipótese do artigo 71, porque aí há dispositivo legal expresso no Código Civil. Tá? Então, só no caso de evicção, não é à toa que eu escolhi um exemplo de evicção aqui na lousa, porque é só nesse caso que cabe denunciação da lide por saltos. Antes de dizer como funciona, também acho que talvez a gente possa pensar no seguinte: por que o legislador tomou essa decisão de autorizar a denunciação por salto? Eu sempre gosto de examinar com vocês os porquês, né? Assim, qual é a lógica? O que ele quis alcançar? Eu não sei a opinião de vocês, também não consigo entrar na cabeça do legislador, mas a gente consegue imaginar. Eu acho que a ideia do legislador ao fazer isso foi proteger o evicto. Porque veja, o que acontecia com alguma frequência antes do Código Civil novo? É que a denunciação da lide só podia ser feita ao alienante imediato. Está certo? Para pedir dele o dinheiro de volta. Acontece que, e se o alienante imediato fosse falido, quebrado, insolvente, duro, sem um tostão? O evicto ficava sem receber, porque não podia pular. Então o evicto ficava desprotegido. Quando o Código Civil permite, então, agora que o evicto escolha, o que o Código Civil está tentando é assegurar que o evicto consiga reaver o dinheiro. Ele tem mais opções. E aí vem a pergunta-chave para vocês. Senhores advogados, se vocês fossem contratados por D, vocês requereriam a denunciação da lide contra quem? Primeira observação que eu quero... Professor, já não dá para fazer a denunciação da lide contra todos? Quer dizer, o D não pode fazer a denunciação da lide contra C, B e A? Resposta: não. O artigo 456 é expresso. O evicto fará a denunciação da lide ao alienante imediato ou a qualquer um dos anteriores. Então vejam que a lei determina que o evicto faça uma escolha, ou o imediato ou qualquer um dos antecessores. Então, qual? É interessante, porque muita gente diz, professor, para ganhar tempo, eu já faria direto contra o A. E ao que eu retruco, mas se A for um duro, o cliente não vai receber o dinheiro? Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. O que D quer? Caso ele perca o bem? Reaver o dinheiro. Se ele quer reaver o dinheiro, que critério ele deve usar na hora de escolher contra quem promover a denunciação da lide? Quem tenha mais recursos para lhe devolver o dinheiro. Pode ser C, pode ser B, pode ser... Em suma, o mais rico ele vai escolher. Tá? Vamos supor que seja B. O que ele faz? Já faz a denunciação da lide direto para B.
Tá? Pula o A. Pula o C. Tá? Professor, mas aí o C vai ficar no benefício? Não, gente, lembrem que C vendeu o imóvel, significa que ele não está mais com o imóvel, mas vai reter consigo o preço. O que vai acontecer é que B vai ter que devolver o dinheiro. Só que em B, tendo que devolver o dinheiro, o que é que B vai fazer? Lembrem-se que cabe denunciação da lide sucessiva. Ele vai fazer a denunciação da lide A, que é o responsável último pela fraude. Tá? Ou pela venda indevida, digamos assim. Não precisa ser necessariamente uma fraude. Tudo bem? Interessante, não é? Talvez a questão mais relevante aqui, gente, que possam perguntar para vocês no concurso, e aqui, como ainda não existe muita jurisprudência a respeito, eu queria até ouvir a opinião de vocês, seria a seguinte: vamos colocar uma situação concreta para a gente poder examinar. Vamos colocar um caso concreto aqui. Vamos imaginar essa mesma situação aqui da lousa, não é? A vendeu para B, que vendeu para C, que vendeu para D. E vamos imaginar uma situação hipotética em que não houvesse nenhuma inflação. Isso é, que o valor da moeda permanecesse estável. Tudo bem? Agora, vamos imaginar ainda que esta primeira venda fosse feita por 100, essa segunda por 150 e essa terceira por 200. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, você não falou que o país, para imaginar uma situação que não tenha inflação, mas vocês vão de convir comigo que mesmo sem inflação nenhuma, o bem pode ser vendido por valores diferentes. Seja porque ele sofreu uma efetiva valorização, seja porque na hora de negociar, nas vendas seguintes, o bem foi melhor negociado do que nas vendas anteriores. Tá? Então, é possível haver vendas de valores diferentes. Bom, isso vai gerar um problema que nós temos que abordar aqui. Qual? Bom, aqui, como existe a possibilidade de denunciações da lide sucessivas, vai surgir a seguinte pergunta. E promove ação contra D, que pagou pelo bem 200. D pode escolher contra quem ele vai fazer a denunciação da lide. Se D fizer a denunciação da lide contra C, aí fica fácil. Quanto que ele vai poder pedir de volta? Os 200. Mas se D fizer a denunciação da lide contra B ou contra A, quanto que ele vai poder pedir de volta? Então vamos começar. Imaginem que ele peça direto contra A. Vocês acham que nessa denunciação da lide ele terá o direito de reaver os 200, que é quanto ele está perdendo? Ou ele só terá direito de reaver 100, que é quanto o A recebeu pelo bem? Pressupondo que o bem teve uma efetiva valorização nesse período. Reparem que aqui nós vamos ter que fazer uma escolha. E o entendimento que vem prevalecendo, e a meu ver corretamente, é que D tem o direito de reaver os 200. Mas, professor, A só recebeu 100. Mas vocês concordam se eu disser que quem foi o culpado, quem foi o responsável pela venda indevida, quem vendeu o bem que não lhe pertencia é A? Sendo assim, o A não só tem que devolver o dinheiro que ele recebeu, mas arcar com eventuais prejuízos que ele tenha causado. E o prejuízo que ele está causando é de 200, porque o bem valorizou. Não é? Então ele tem que devolver os 200. Mesmo tendo recebido só 100. Essa me parece a solução mais justa, não sei a opinião de vocês. Tá. Isso gera, no entanto, uma pergunta, gente, só para a gente concluir, que eu acho talvez mais interessante até.
que seria a seguinte: professor, então me responda o seguinte: e se D optar por fazer a denunciação, se D optar por fazer a denunciação da lide a B, quanto que D vai poder pedir de volta de B? Porque aí B também não é o culpado. Ninguém foi o culpado pela evicção. Quanto que D vai poder pedir de volta de B? Pensem. 150 ou 200? Senhores advogados. 200. Professor, não é justo. Porque B vai ter que devolver 200 e só recebeu 150. Ele vai ficar no prejuízo de 50 e ele não agiu de má fé. Mas o que basta ele fazer, então, agora, nesse momento? Lembrando que cabe denunciação da lide sucessiva. Basta ele fazer agora a denunciação da lide a A para recobrar de A o prejuízo que ele acabou tendo. Porque aí sim a A é o responsável por tudo. Não é? Então vocês estão vendo que tudo tem lógica, né? Quase tudo. Quase tudo. Gente, para o nosso estudo da denunciação, tem um pouco de paciência, nós estamos terminando a denunciação da lide, a gente termina hoje ainda. Mas para o nosso estudo ficar completo, tem duas últimas questõezinhas que eu queria abordar para vocês poderem dizer que nós exaurimos o assunto. Uma delas, na verdade, é mais uma curiosidade para mostrar para vocês do que propriamente uma questão jurídica. Para vocês entenderem essa curiosidade que eu vou mostrar para vocês, eu vou partir da seguinte situação. Imaginem vocês que A ajuize uma ação em face de B, que por sua vez faça a denunciação da lide a C. Então nós temos a ação principal, nós temos a denunciação da lide requerida, no nosso exemplo, pelo réu. Tá? Agora, vamos imaginar, só para a gente poder avançar um pouco, para eu poder mostrar essa curiosidade para vocês, vamos imaginar que ao final, quando o juiz for proferir sentença, vocês lembrem, a sentença é sempre única, porque é um processo só. Não dá para o juiz julgar separadamente a lide principal e a lide secundária. Até porque, sendo sentença o ato que põe fim ao processo, ou a fase de conhecimento, só pode ter uma sentença no processo. Então, nessa única sentença, vamos imaginar que o juiz julgue a lide principal improcedente. Tudo bem? Se a lide principal for julgada improcedente, obrigatoriamente, qual será o resultado da denunciação da lide? Se for improcedente, B não foi nem sequer condenado. E se B não foi nem sequer condenado, o direito de regresso que ele pudesse ter contra C terá ficado prejudicado, o que significa que forçosamente o resultado da denunciação será de extinção sem julgamento do mérito. Duas coisas eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento. Primeira, reparem então que o juiz não pôde julgar o mérito da denunciação da lide, porque o pedido formulado na denunciação da lide ficou prejudicado, uma vez que o pedido principal não foi acolhido, certo? Então a denunciação da lide não foi julgada pelo mérito, ela foi extinta sem julgamento do mérito. Segunda observação que eu queria que vocês percebessem. Vocês conseguem entender se eu disser que há uma certa relação de causalidade entre esses dois resultados? O que quer dizer isto? Dá para a gente dizer que a denunciação da lide só foi extinta sem julgamento do mérito porque a lide principal foi julgada improcedente. Isto é, este resultado da denunciação foi determinado pelo resultado da lide principal. Como é que estamos até aqui? Agora, por que eu estou querendo mostrar essa curiosidade para vocês, que eu acho muito interessante? Pelo seguinte.
até o ano de 2000 e... Não, até o ano... Acho que 2002, salvo engano. Mas a data não importa. Os tribunais brasileiros, quando havia este resultado num processo, os tribunais brasileiros podiam se defrontar com uma situação, até 2000 e pouco, insolúvel. E essa situação insolúvel que eu quero mostrar como curiosidade para vocês. Olha o que podia acontecer, gente, no processo, quando o resultado era este. Então, vamos enxergar bem. A lide principal foi julgada improcedente, por consequência, a lide secundária foi extinta sem julgamento, numa única sentença, porque o resultado não pode ser desmembrado. Se o resultado era esse, quem possivelmente apelaria? O autor. Afinal de contas, a lide principal foi apelação. Agora vem um momento mais interessante. O que o autor questionaria nesta apelação? A improcedência da lide principal. Agora vamos lá. Essa apelação sobe para o tribunal. Se o tribunal houvesse por bem não acolher a apelação, ótimo, o resultado seria mantido. Mas me ajuda aqui, vamos imaginar que o tribunal houvesse por bem acolher a apelação, dar provimento à apelação. Dar provimento. Aqui é que começava o problema da segunda instância. Se o tribunal desse provimento à apelação, então o resultado da lide principal, que até então era de improcedência, como provimento da apelação, a lide principal passava a ser procedente. Afinal de contas, o tribunal está acolhendo o recurso. O tribunal julgava procedente a apelação. E agora vem o X da questão. Se o tribunal dava por procedente o julgamento agora, ele não podia parar o julgamento aí. Porque ao dar por procedente o julgamento da lide principal, o tribunal não podia manter a denunciação da lide extinta sem julgamento do mérito. Vocês estão de acordo? Por quê? Porque a extinção da denunciação da lide era decorrência da improcedência da lide principal. Reformada a lide principal de para procedente, era necessário agora mudar também o resultado da denunciação, examinando agora o seu mérito. E tudo num acórdão só, porque só pode ter um julgamento, o processo, não se pode desmembrar julgamento. E aí o tribunal se deparava com um problema insolúvel, que era o seguinte: ele tinha que julgar a denunciação, no mesmo ato, no mesmo acordo. Mas ao fazê-lo, ao julgar a denunciação, muita gente acusava o tribunal de estar desrespeitando o princípio do duplo grau de jurisdição. Porque qual havia sido o resultado da denunciação em primeiro grau? Extinção sem julgamento do mérito. O que significa que o primeiro grau não tinha examinado o mérito. E agora o tribunal era obrigado a examiná-lo sem que a primeira instância o tivesse feito. Aí vocês vão perguntar, não dava para o tribunal devolver para a primeira instância julgar o mérito? Ao que eu respondo, mas como é que o tribunal vai fazer isso se ele, tribunal, já estava julgando a lide principal e o julgamento não pode ser desmembrado, dividido, lide principal e denunciação da lide tendo que ser julgados num momento único. Então era uma situação meio insolúvel. O tribunal acabava julgando sim a denunciação e deixava o princípio do duplo grau de jurisdição meio que esquecido. Essa situação só foi resolvida mais recentemente, porque hoje em dia, numa das reforminhas pelas quais o Código de Processo Civil passou, foi acrescentado ao Código de Processo Civil, não sei se vocês vão lembrar desse artigo, um artigo
que até é bastante controvertido, o 515, parágrafo 3º. Famoso artigo 515, parágrafo 3º, que nós vamos estudar quando tratarmos de recurso, provavelmente no segundo semestre. O que diz? Qual é a novidade desse artigo 515, parágrafo 3º? Esse artigo permitiu uma coisa que antes não era permitida. Será que vocês lembram desse artigo? É aquele artigo que diz o seguinte: quando o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito, há uma apelação, sobe para o tribunal. Agora vem o ponto importante. E o tribunal já encontra nos autos todos os elementos necessários, já encontra a causa madura para poder julgar. O tribunal agora, com autorização legal, pode julgar o mérito que a primeira instância não havia julgado. Lembram desse artigo? Também tem uma redaçãozinha bem ruinzinha, mas é isso. O que ele diz é: mesmo que a primeira instância não tenha julgado o mérito, a segunda instância poderá fazê-lo se já encontrar nos autos todos os elementos. Na verdade, o que esse artigo está dizendo é: vamos ganhar tempo. Se tem todos os elementos nos autos, a segunda instância já julga. Para que devolver para a primeira? Vamos flexibilizar um pouco o princípio do duplo grau de jurisdição. E com isso, acabou reflexamente resolvendo o problema da denunciação da lide, porque hoje em dia o tribunal está autorizado, sem nenhum constrangimento, por força do artigo 515, parágrafo 3º, a já passar para o julgamento da denunciação da lide, mesmo que a primeira instância a tenha extinto sem julgamento do mérito. Isso eu falei só mais a título de curiosidade para vocês, só para dizer que nós abordamos todos os problemas relativos à denunciação. Tudo bem? Última questão de denunciação, depois a gente continua. É uma questão importante para quem advoga, que é a seguinte: muitos aqui vão ser juízes, eu já me preocupando com a futura carreira de vocês, mas uma questão importante é que, às vezes, quando há uma denunciação da lide, dependendo do resultado, o juiz vai ficar com uma certa dúvida na hora da sentença de como distribuir os honorários advocatícios. Qual é a situação que gera dúvida normalmente? Bom, já vou dizer. Antes, no entanto, de dizer, deixa eu só repassar com vocês alguns conceitos, rapidamente. Primeiro, vocês lembram que eles são regulados pelo princípio falei isso já várias vezes aqui, pelo princípio da causalidade. O que quer dizer que o juiz imporá honorários advocatícios àquele que deu causa indevida à propositura da ação. Ou, em suma, aquele que não tinha razão, gerando uma ação judicial. Né? O que significa dizer que, pelo menos como regra quase geral, se ao final o juiz der uma sentença de procedência, quem não tinha razão e causou o litígio foi o réu. Então o juiz imporá honorários ao réu. Se a sentença for de improcedência, isso significa que o autor não tinha razão e promoveu uma ação na qual ele não tinha razão, ele é que arcará com os honorários. E por fim, se ao final o juiz der uma sentença de extinção sem julgamento do mérito, como regra, a quem ele imporá honorários advocatícios, também ao autor, porque vejam, se o processo foi extinto sem julgamento do mérito, significa que o autor promoveu uma ação sem observar as condições da ação, ou sem respeitar os pressupostos processuais, e aquilo deu causa à extinção do processo. Tudo bem? Isso foi só para lembrar com vocês esses conceitos. Agora, então vamos lá. Se A promove uma ação em face de B, e B, achando que tem direito de regresso, promove a denunciação da lide a C,
caso ao final a lide principal venha a ser julgada improcedente, essa é a situação que gera dúvida. A denunciação forçosamente terá que ser julgada extinta, sem julgamento do mérito. Tá? Então, na sentença final, na sentença única, a lide principal será improcedente, a denunciação extinta, sem julgamento do mérito. Senhores juízes, quem vocês vão condenar a pagar honorários advocatícios para quem? A deve pagar para B e B deve pagar para C? A deve pagar para todo mundo? Ou decreta justiça gratuita, ninguém paga para ninguém, está tudo resolvido. Bom, eu diria para vocês que existem várias correntes a respeito. Muito importante agora. Eu acho que uma primeira corrente que a gente poderia considerar seria a seguinte: que o mais justo seria que considerar que há duas ações aqui na lousa, A contra B e B contra C, e fixar os honorários advocatícios considerando essas ações separadamente. Então, se a primeira foi julgada improcedente, pela regra geral, A pagaria para B. E se a denunciação foi julgada extinta, B pagaria para C. Essa é uma possibilidade. Tá? Seguindo as regras gerais que eu acabei de enunciar para vocês, e separando em duas as ações, a primeira foi improcedente, o autor paga para o réu. E a segunda foi extinta sem julgamento do mérito, o denunciante paga para o denunciado. Tem gente, no entanto, existe uma segunda corrente, que vai dizer que essa solução não seria justa. Por que que não? Então, agora eu vou dar os argumentos da segunda corrente para depois vocês poderem escolher. A segunda corrente vai dizer que, na verdade, B não queria litigar contra C. B só fez a denunciação da lide C porque ele foi demandado por A. Então, quando o A promoveu a ação contra B, como que forçou B a fazer a denunciação da lide para C. De tal forma que a gente poderia dizer que, ou de forma direta ou de forma indireta, o verdadeiro causador das duas ações, no fundo foi A. Porque ao promover a ação contra B, deu ensejo a que B fizesse a denunciação da lide a C. Então existe uma corrente importante que vai dizer que, no fundo, o mais justo seria que A pagasse honorários advocatícios tanto de B quanto de C. Bom, qual das duas correntes é a mais forte? Qual das duas vocês, com qual das duas vocês simpatizaram mais? Hã? É curioso, porque na maior parte das turmas, os alunos têm simpatizado com a segunda corrente. A pagaria os honorários de B e de C. No entanto, tem predominado amplamente a primeira. Qual a razão? O professor não acha justo. É justo se nós lembrarmos de uma coisa. Gente, nunca percam de vista que hoje em dia, pelo menos, se não de forma unânime, mas pelo menos de forma majoritária, predomina o entendimento de que a denunciação da lide é sempre facultativa. O que significa dizer que a pessoa não está obrigada a fazer a denunciação da lide. Ela faz a denunciação da lide se ela quiser. Porque se ela preferisse, ela poderia primeiro esperar o resultado para, em efetivamente sendo condenada, mover uma ação de regresso. Então, o entendimento que vem predominando é que, como a denunciação da lide não é obrigatória, o denunciante fez a denunciação da lide não porque ele foi obrigado, não porque ele tinha que fazer, mas porque ele quis. E se ele quis, ele é que tem que assumir o risco da denunciação. O que significa dizer, então, que
Se A moveu a ação contra B, B não precisava ter feito a denunciação, podia ter deixado para discutir em ação. Se ele fez a denunciação dali, ele é que vai assumir os ônus e os riscos, caso ela venha a ser julgada improcedente ou extinta sem julgamento do mérito. Portanto, o mais justo é que A pague para B e B pague para C. Esse é o entendimento que tem prevalecido. Tá? Embora vocês encontrem adeptos da segunda corrente. Sim. Tá. É claro que o resultado vai ser diferente disso tudo se vocês acolherem a tese, que não é a predominante hoje, de que a denunciação da lide é obrigatória na hipótese do inciso 1. Me parece evidente, se vocês considerarem que existe denunciação da lide obrigatória, se vocês considerassem que B é obrigado a fazer a denunciação da lide, aí é razoável considerar que A pagasse tudo. Tá? Mas como nós vimos, o entendimento predominante, inclusive no STJ, é da não obrigatoriedade, nem mesmo nas hipóteses de evicção. Gente, com isto, e eu acho que tendo exaurido o tema, nós terminamos o nosso estudo da denunciação da lide. Tá? E dando sequência aos nossos estudos aqui, bom, nós estamos estudando intervenção terceira. Estudamos assistência, longamente, e denunciação da lide, longamente. O que nós vamos estudar agora? A terceira hipótese, seguindo a nossa ordem lá, que é o chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Não é? Bom, é uma figura de intervenção de terceiros, mas muito importante aqui. Uma figura de intervenção de terceiros que serve para quê? Então, esqueçam a denunciação da lide, esqueçam o chamamento ao processo. Cabe quando, professor? Eu acho que é uma figura de intervenção de terceiros um pouco mais fácil do que as outras duas. O chamamento ao processo cabe para que haja o exercício do direito de regresso. Vocês vão aceitar isso assim passivamente, sem nenhuma rebelião? Professor, você está confundindo. Nós acabamos de acabar a denunciação da lide, lembra? Nós estamos agora no chamamento ao processo. Então você está confundindo. Não estou. Então eu começo dizendo, o chamamento ao processo também serve para o exercício do direito de regresso. Professor, então, como é que a gente diferencia chamamento de denunciação da lide? É que o chamamento ao processo é específico. Ele serve para o exercício do direito de regresso nas hipóteses de fiança e solidariedade. Então, ele cabe em duas hipóteses específicas, que são a fiança e a solidariedade. O que significa dizer, gente, que não tem como errar entre denunciação da lide e chamamento ao processo. Porque o chamamento ao processo tem uma especificidade em relação à denunciação da lide. O chamamento ao processo é específico. Direito de regresso decorrente de fiança e direito de regresso decorrente da solidariedade. Como eu gosto que vocês entendam a lógica das coisas, caberia perguntar nesse mundo, professor, mas o legislador brasileiro tem a dó, né? Se é para exercício do direito de regresso, por que ele não pôs tudo como denunciação? Por que ele tinha que criar um chamamento ao processo só para as hipóteses de solidariedade e de fiança? Só para dificultar na hora do concurso? Do ponto de vista lógico, do ponto de vista estrutural, se justificava fazer essa diferença de denunciação da lide para o direito de regresso em geral e chamamento ao processo para o direito de regresso em caso de fiança e solidariedade?
essa questão surgiu muito agora nessas discussões sobre o projeto de código que está em andamento, porque se tentou fundir no Congresso Nacional essas duas figuras. Mas depois se pensou melhor e agora, se o projeto se tornar lei, as duas figuras continuam sendo mantidas como figuras distintas. E, de fato, há uma distinção conceitual. Porque, veja, vamos pegar o exemplo de denunciação da lide. Pegamos o exemplo da evicção, que é o que a gente viu mais vezes. Então, o que nós tínhamos na evicção? Um terreno que pertencia, sei lá, A vendia para B, a posse era transferida para B, e aparecia uma pessoa qualquer que promovia ação reivindicatória contra contra B. Porque B é quem está com o imóvel agora. Reparem o seguinte, uma peculiaridade da denunciação da lide. C, gente, que é o quê? Que é a posse. Portanto, C tem que promover ação contra B, porque é B quem detém atualmente essa posse. Caberia ação possessória ou reivindicatória de C contra A? Não, porque atualmente o A não está mais com a posse. Então, C só pode mover ação contra B, e B, por sua vez, se quiser reaver o dinheiro, faz a denunciação da lide contra A. Mas não caberia ação direta de C contra A. Vocês estão de acordo? Então, uma coisa que chama atenção na denunciação da lide, é que o autor tem relação jurídica com o réu, mas o autor não tem relação jurídica direta contra o denunciado. Lembram disso? Agora, se vocês pensarem um pouquinho no caso da fiança e da solidariedade, tem uma diferença. Vamos pegar o caso da solidariedade primeiro. O que é a solidariedade? A, digamos, é credor de B, C e D. Credor solidário. Né? Eles são devedores solidários. Isso significa dizer o seguinte: A pode promover a ação só contra B? Se há solidariedade, ou só contra C, só contra D? Claro que se ele mover contra B, só contra B, nós vamos ver que ele tem a possibilidade. B pode chamar o processo, os outros, é para isso que o chamamento ao processo serve. Porque B tem direito de regresso contra C e contra D. Mas, diferentemente do que ocorre na denunciação da lide, nos casos específicos de fiança e de solidariedade, o que acontece é que se o A escolheu mover ação contra B, mas ele tem relação jurídica direta contra C e contra D, se ele quisesse promover a ação diretamente contra esses dois, ele podia. Nós vamos ver que no caso de solidariedade e de fiança, sim. Então dá para a gente dizer assim, nos dois casos, tanto de denunciação da lide quanto de chamamento ao processo, a intervenção de terceiro serve para o exercício do direito de regresso contra um terceiro. Mas por que no caso de fiança e de solidariedade, o legislador preferiu, em vez de enfiar tudo na denunciação da lide, criar uma nova figura de intervenção de terceiro? Porque na denunciação da lide não existe relação jurídica direta do autor com o denunciado. Ao passo que no chamamento ao processo existe relação jurídica direta do autor com os chamados ao processo. Não sei se eu compliquei muito. Não? Então, repetindo, agora a gente retoma. Cabe chamamento ao processo quando houver direito de regresso, sim. Em que situações, no entanto, especificamente? Nos casos da fiança, quando houver direito de regresso decorrente de fiança e nos casos de direito de regresso decorrente de solidariedade. Para nós podermos evoluir, deixa eu falar uma palavrinha primeiro sobre fiança. Vamos começar com fiança. Só lembrando o que é a fiança. E onde que está o direito de regresso decorrente da fiança? Não sei se vocês conseguem lembrar e enxergar, mas é fácil.
para vocês entenderem como é que funciona a fiança, rapidamente, a gente tem um pouquinho de paciência com essa parte teórica e de direito material, que é fundamental para entender a parte do processo. Quando vocês estudam direito das obrigações no Brasil, vocês aprendem que o nosso ordenamento jurídico, no que se refere a obrigações, acolheu uma teoria que é oriunda do direito alemão e que faz uma distinção entre débito e responsabilidade, aquilo que os alemães chamam de Schuld, e Haftung, que é débito e responsabilidade. Diferença essa que consiste basicamente em perceber o seguinte: o que é o débito? Bom, o débito é a obrigação, é o dever de pagar. Tem o débito quem contraiu a obrigação, né? Quem assinou a promissória, quem assinou o contrato, etc. Quem emitiu o cheque, etc. Esse é o devedor. Tem o débito quem é o devedor. Agora, responsabilidade tem aquele que em juízo responde com os seus bens pelo cumprimento da obrigação, pelo pagamento da obrigação. Tá? Repito. Então, o débito é a dívida. Quer dizer, tem o débito o devedor, quem assumiu a obrigação, quem é o devedor. E tem responsabilidade quem responde em juízo com os seus bens pelo pagamento dessa dívida. Essa distinção às vezes parece obscura, porque a verdade é que em 95% dos casos há uma coincidência entre quem tem o débito e quem tem a responsabilidade. Normalmente quem tem débito, o devedor, responde em juízo com os seus bens pelo pagamento da dívida. Tudo bem? Mas eu acho que a coisa se esclarece quando a gente percebe que há algumas situações em que há uma dissociação entre débito e responsabilidade. Isto é, há casos em que há o débito, mas não há a responsabilidade, e há casos em que não há o débito, mas há a responsabilidade. Vamos pensar um pouquinho. Será que vocês conseguem imaginar uma situação de alguém que tenha débito, seja devedor, mas não responda em juízo com os seus bens pelo pagamento da dívida? Por exemplo, os casos de dívida de jogo, ou os casos de obrigação prescrita. A dívida existe, o débito existe. Tanto existe que, se houver pagamento voluntário, quem pagou não pode pedir a restituição do indébito, a repetição do indébito, porque a dívida existe. Tá? Mas não dá para entrar com uma ação de cobrança, cobrar judicialmente isso. Então, tem o débito, mas não tem a responsabilidade. São esses exemplos, aí a obrigação a dívida de jogo, a dívida prescrita, etc. E o contrário? Agora vem o que me interessa mais. Vocês conseguem imaginar uma situação ou alguém que não seja o devedor, não tenha o débito, mas responda judicialmente com o seu patrimônio pelo pagamento da dívida? Qual é o exemplo mais evidente disso? Eu acho que talvez um dos mais evidentes é o do fiador. Né? O fiador não é o devedor. O devedor é outro. Mas veja, o que é a fiança? Então, acho que agora dá para vocês entenderem bem. Fiança é um contrato. Fiança é um contrato. Por meio do qual alguém que não é devedor, é um contrato por meio do qual alguém que não é devedor assume a responsabilidade pelo pagamento de determinada dívida. É isso. Quer dizer, o fiador não tem o débito, não é dele a dívida. Mas por força de um contrato, ele assume a responsabilidade, como se ele dissesse assim, bom, vejam que é um contrato de garantia, né? Quer dizer, é um contrato pelo qual um terceiro está dizendo, se o devedor não pagar, eu pago. Eu respondo com os meus bens. É como se, assim, além do patrimônio do devedor,
para garantir a dívida, tem agora também o patrimônio do fiador. Bom, não sei se depois de toda essa ladainha, dá para vocês começarem a enxergar com mais clareza o seguinte. Onde é que está o direito de regresso na fiança? É que se o fiador pagar, responder pela dívida e pagá-la, como não é ele o devedor, ele tem o direito de regresso contra o devedor principal. É isso. Tudo bem? Não é difícil, né? Então vejam, assim, só para a gente poder avançar e entrar na parte de direito processual, que é o que me interessa, dá para a gente dizer que a fiança tem sempre 3 personagens. Quais? Bom, tem que ter uma dívida. Lembrem, isso é muito importante, a fiança é sempre um contrato acessório, o que significa dizer que a fiança não existe nunca isoladamente, solta no mundo. Ela é sempre para garantia de uma obrigação, garantia de uma dívida. O que pressupõe, então, que toda fiança exige um credor, um devedor e o fiador. Eis aqui os 3 personagens da fiança. Tá? O que significa dizer que, não havendo pagamento da dívida e tendo o credor, então vamos entrar agora na parte processual, o credor vai ter que mover uma ação de cobrança. Primeira pergunta, pode o credor optar por movê-la só contra o devedor? Pergunta quase cretina. Pode o credor mover uma ação contra o devedor? Claro que pode. Né? Apesar de ter uma fiança, o devedor continua responsável também. Né? Também. E agora acertem isso que eu vou perguntar. Se a ação for ajuizada contra o devedor direto, ele pode chamar ao processo o fiador? Para que serve o chamamento ao processo? Exercício do direito de regresso. O devedor tem direito de regresso contra o fiador? Claro que não. É o fiador que tem direito de regresso contra o devedor, não o devedor contra o fiador. Isso significa que não cabe chamamento ao processo aqui. Não cabe. Pergunta número 2. É possível o credor optar por ajuizar a ação já, incluindo os 2 no polo passivo, tanto o devedor quanto o fiador? Perfeitamente possível, porque ambos têm responsabilidade. Então, dá para ajuizar a ação contra os 2, caso em que também não haverá chamamento ao processo, naturalmente, porque os 2 já foram incluídos no polo passivo, não tem quem chamar. A pergunta mais importante e mais relevante aqui, então, nesse momento, claro, vocês já estão imaginando, é a seguinte: será possível, senhores advogados, que o credor opte por promover a ação de cobrança exclusivamente contra o fiador, sem o devedor principal no polo passivo? É possível? Bom, qual é a dúvida aqui? O fiador tem responsabilidade? Tem. Se ele tem responsabilidade, qual seria a dúvida? Ah, professor, a dúvida é a seguinte: é que eu estudei no direito civil que os contratos de fiança são dotados de uma cláusula que se chama benefício de ordem, que é uma cláusula que exige que, antes de serem atingidos os bens do fiador, sejam primeiro discutidos os bens do devedor principal. Então é claro que na cabeça de muitos deve estar passando o seguinte: como é que eu posso mover a ação só contra o fiador? Se o fiador tem o benefício de ordem e tem o direito de primeiro exigir que sejam atingidos os bens do devedor principal. No entanto, gente, gravem uma coisa, isso é muito importante. No entanto,
é possível mover ação diretamente contra o fiador. É possível. Professor, e aí como é que fica o benefício de ordem? Se ele tiver o benefício de ordem, como é que ele faz para exercer? Muito simples. Se a ação for movida só contra o fiador, o que esse fiador tem mesmo? Direito de... Ele sabe que se ele tiver que pagar, ele tem direito de regresso. Então, o que ele pode fazer quando ele for citado? Ele tem direito de chamar ao processo o devedor principal. Vejam que é uma situação de fato diferente da denunciação da lide, porque tem relação jurídica direta de A também com B? Do credor com o devedor? Tem relação jurídica direta? Claro que tem. A poderia ter se preferido mover ação direto contra B? Podia. Tá? Compreendem isso? Então, é possível ajuizar a ação de cobrança só contra o fiador, e este fiador, querendo, chamará ao processo o devedor principal. Caso em que formar-se-á no polo passivo um litisconsórcio. E aqui até eu paro para mostrar uma coisa para vocês. Na denunciação da lide também se formava mas ali era um litisconsórcio meio duvidoso, meio esquisito, criticado, etc. Mas o STJ pacificou que era um litisconsórcio. Aqui não, aqui é um litisconsórcio mesmo. Né? Feito o chamamento ao processo, forma-se entre chamante e chamado um litisconsórcio. Autêntico. De tal sorte que, se tudo correr bem, a ação vai ser julgada procedente e os dois, fiador e devedor principal, chamante e chamado, serão condenados ao pagamento da dívida. Tudo bem até aqui? Então, estamos vendo que cabe ação só contra o fiador. Este fiador pode chamar o processo devedor principal, formar-se-á o litisconsórcio, os dois vão ser condenados. E aí vem o ponto mais importante. Julgada procedente a ação e iniciada a fase de execução, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, como vocês preferirem, nessa fase, se o oficial de justiça for primeiro em cima dos bens do fiador, eis o momento em que o fiador dirá: excelência, eu tenho direito de exigir que primeiro sejam atingidos os bens do devedor principal, que tem bens suficientes, como, por exemplo, o carro, uma lancha, uma moto e uma bicicleta. Requeiro, então, que primeiro sejam penhorados os bens do devedor principal. Então, só para a gente deixar pronto para a próxima aula, porque nós vamos voltar a isso naturalmente, mas reparem uma coisa. Qual é, então, o momento oportuno em que se exerce o benefício de ordem? O benefício de ordem, gente, tem a ver com prioridade de penhora. Quais bens vão ser penhorados primeiro? Portanto, o benefício de ordem é alguma coisa que só pode ser discutida e exercida na fase de execução. Não na fase inicial do processo, é na fase de execução, que se vai discutir se tem ou não tem benefício de ordem, quais bens vão ser penhorados primeiro. Mas antes de avançar, eu já peço a vocês que percebam o seguinte: se porventura o fiador demandado tivesse esquecido de fazer o chamamento ao processo, perdeu, não fez, esqueceu, não lembrou, bom, se ele não fez o chamamento ao processo, ele vai continuar sozinho. Vai ficar sozinho no polo passivo. O que significa que a sentença de procedência vai ser só contra ele. Quando chegar na fase executiva, ele vai poder nomear a penhora, indicar a penhora bem do devedor principal, exercendo o benefício de ordem? Resposta: não, porque não há título executivo agora contra o devedor principal. Do que a gente extrai como conclusão o seguinte, ver se vocês entendem bem isso. Ver se vocês entendem essa frase. Para que o fiador
possa exercer o benefício de ordem na fase executiva, é preciso que na fase cognitiva ele tenha chamado para o processo o devedor principal. Porque se ele não chamar o processo do devedor principal, como é que ele vai exercer o benefício de ordem? Ou, se vocês preferirem dizer isso de uma outra forma, se ele não fizer o chamamento, se ele demandado sozinho, não chamar o processo, o devedor principal, isso equivale a uma renúncia tácita ao benefício de ordem na fase executiva. Não fazer o chamamento ao processo do devedor principal equivale ou corresponde a uma renúncia tácita ao benefício de ordem. Mas aqui eu não quero que vocês confundam as coisas. Se o fiador, senhores advogados, não faz o chamamento ao processo na fase de conhecimento, ele está renunciando ao benefício de ordem. Mas será que ele está renunciando também ao direito de regresso? Claro que não, são coisas diferentes. A falta de chamamento implica em renúncia ao benefício de ordem, jamais em renúncia ao direito de regresso, que sempre poderá ser exercido em ação futura, em ação autônoma. Tá? Só para concluir a aula, a gente não precisa voltar a isso na próxima aula, a gente vai voltar a esse assunto, mas para dar um fecho. Então, para que o fiador possa exercer o benefício de ordem lá na frente, ele precisa chamar o processo o devedor, primeiro requisito. Tá? Tem que ter chamado o devedor para o processo. E mais, é preciso que o devedor tenha bens. Como é que ele vai poder exercer o benefício de ordem se o devedor não tiver bens? Então, uma dica para vocês, advogados, é que eu vejo muitos advogados de fiadores dizendo, excelência, quero exercer o benefício de ordem. Ao que a gente diz assim, bom, tudo bem, mas então indique bens do devedor que possam ser penhorados. Cabe a você, cabe ao fiador, na hora de exercer o benefício de ordem, dizer, eu quero que primeiro seja penhorado tal bem do devedor. Não é o credor que tem que ficar procurando. Se o fiador quiser exercer o benefício de ordem, ele tem que indicar bens penhoráveis do devedor. Se ele não indicar, a gente vai penhorar do fiador, sim. Tá? Eu paro aqui que não dá mais tempo, gente, mas fiquem tranquilos que a gente vai retomar ainda o assunto da fiança. Tem muitos detalhes ainda para falar sobre a fiança e depois sobre a solidariedade para a gente concluir o chamamento ao processo. Mas não dá mais tempo, a gente faz na próxima aula. Até lá.